Olá, amigos do canal Pequeno Marceneiro Dicas. Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto meio polêmico, que é orçamento. As confusões dos orçamentos, tá? Tem um vídeo aí no canal já, lançado recente aí, que eu explico esse orçamento que foi feito aqui, tá? Não vou falar sobre ele hoje, sobre esse orçamento em específico. Mas o vídeo sobre orçamento é o seguinte: aqui vocês veem um orçamento de um móvel, tá? Um móvelzinho pequeno de banheiro, mas olha quantos cálculos estão envolvidos nesse orçamento. São muitos cálculos para não haver perda de material nem para o cliente, nem para mim, nem gasto desnecessário. Eu, por exemplo, faço o máximo possível para otimizar o uso do material, para não ter que pedir chapas a mais, né? Porque isso vai onerar mais o cliente, ele vai gastar mais, vai ficar mais caro para ele, a chance dele não querer fazer o serviço comigo vai ser maior. Eu não tenho esse interesse, tenho interesse em pegar o serviço, né? Essa crise que nós estamos hoje em dia, então quanto menos ele gastar, melhor para ele, melhor para mim. Então, isso aqui foi um orçamento que eu fiz, tem aí no vídeo algumas explicações a respeito dele, no vídeo anterior do canal, mas o que eu quero falar hoje é sobre orçamento. Muitas pessoas me perguntam como fazer orçamento. Existem N maneiras de serem feitos orçamentos. Algumas, não vamos dizer assim, eu não vou citar valores exatamente, tá? Mas vai ser assim. Algumas pessoas pegam o material, fazem baseado no material, a quantidade de material gasto, no tipo de material gasto. Se eu for usar um rodízio de R$50 ou se eu for usar um rodízio que o cliente deseja, uma ferragem mais cara, que custa R$2.000, por exemplo, já vi portas de correr com fechaduras da Samsung, com ferragens diferenciadas que custam R$2.000, R$3.000. Eu nunca fiz desse tipo, mas já vi. Então, a pessoa vai basear no que ele está trabalhando, porque se ele arrebentar, se ele quebrar, se uma fechadura dessa da Samsung quebrar na mão dele por um erro de instalação, a responsabilidade é toda dele, tá? Então, as pessoas têm que você cobra baseado com o que você trabalha, né? Se você usar um material mais simples e quebrar uma dobradiça de R$3, você vai ali, vai comprar outra, você não vai cobrar mais ao cliente por isso. Agora, se você cobrar uma dobradiça de R$500 e tiver duas portas aqui, usar quatro, R$2.000 de dobradiça, tá, isso é só um exemplo. Vamos trabalhar com exemplos. Você vai ter R$2.000 de dobradiça. Se por algum motivo você quebrar uma ou duas dessa, deixar cair no chão, você é responsável, você tem que fazer a troca. Não é culpa do cliente, mas você está trabalhando com material de mais alta qualidade. Nós temos chapas que custam R$500, R$600 e temos chapas que hoje estão na faixa de R$200. Subiu muito o MDF, nós estamos num momento numa crise de MDF, tá? Que a gente não explicam muito bem pra gente se é uma crise real ou se é uma jogada. Eu pessoalmente creio que seja uma jogada com um pouco de motivo real. Teve a crise aí do coronavírus e funcionários afastados, produção menor, as marcenarias deram uma parada, compramos menos, então teve menos necessidade de fabricação de chapa. Tudo isso é o que dizem por aí, faz sentido. Mas aí, ao mesmo tempo, quando nós lemos hoje que as grandes fábricas estão exportando MDF, o dólar está altíssimo, então ela tem mais interesse em exportar do que vender aqui dentro. Toda semana, a cada 1, 2, 3 dias, quando chega um lote de MDF branco, por exemplo, um dos mais usados em marcenaria, o preço dele subiu, ele sobe 5%, ele sobe 2%, ele sobe 3%. Nessa história, dentro de um mês, 2, 3, ele já subiu 30%. Uma chapa que era 150, 30%, ela já subiu R$45, olha só, já foi para R$200 praticamente. Então tudo isso está alterando muito, tá? Na
época atual que nós estamos, não há condição de dar orçamento com prazo prolongado, o orçamento vale do dia. Porque se eu ligo para o meu fornecedor hoje e ele me fala que uma chapa de branco está R$200 e ele tem 50 chapas no estoque dele, eu passo o preço para o cliente hoje, o cliente pensa, decide, conversa lá com outros familiares e uma semana, 10 dias depois ele me procura, olha, eu vou fechar o serviço com você. Se o material custar o mesmo preço lá no meu fornecedor, nessa uma semana, nesses 10 dias, eu posso cobrar a mesma coisa, sem problema. Se o material subir, se de gasto fosse 500 e de repente ele fosse para, sei lá, uma certa porcentagem, coisa bem mínima, tipo, era 500, agora vai dar 520. Eu poderia manter o preço para o cliente. Agora, atualmente, como está subindo muito e quase todos os dias, essa possibilidade já não existe mais. O próprio fornecedor já me passou isso, pelo menos o meu. Preço vale enquanto está aqui no estoque. Se eu tiver 10 chapas, esse preço você vale. Chegou chapa nova para mim, o preço mudou, já muda o meu preço. Então, hoje em dia o estoque vale, o orçamento está valendo pelo dia. Enquanto durar aquele estoque daquele dia. O negócio, ele não está estável o preço do MDF, muito longe disso. Está super instável. Mas normalmente ele tinha um preço bem estável. Dava para a gente fazer um orçamento e pegar o serviço com uma certa tranquilidade, que fosse até 1, 2 semanas depois, pelo menos estava assim, antes dessa crise aí. Mudando um pouquinho, né? Os preços estão alterando demais, você faz orçamento, vamos aos métodos de orçamento que as pessoas fazem normalmente, né? Como eu estava dizendo, uns trabalham pelo material. Eu vou ter tanto gasto de material, aí ele vai lá e coloca uma porcentagem X sobre o material que ele gastou. Muitos trabalham assim, tá? Baseado no valor dos materiais. Até porque ele vai trabalhar, se ele comprar uma chapa de R$500, ele vai ter que trabalhar nessa chapa. Ele vai dividir ela em 20, 30 pedaços diferentes. Ele vai cortar ela, ele vai fitar as bordas dela, ele vai gastar cola, ele vai gastar luz, tudo isso tem um custo. Então, muitas pessoas cobram no material baseado porque ele está trabalhando com aquele material, né? Então, muitos cobram por material. A porcentagem varia de cada um para cada um, tá? Não vou entrar nesse mérito. Existe despesas diferentes, existe MDF com preços diferentes por região, existe pessoas que têm firma aberta, existe pessoas que têm contador, funcionários, conta de luz, telefone na própria marcenaria, fixo. Então, a despesa de um marceneiro para outro varia muito, tá? Então, além do custo do material, ele tem as outras despesas fixas e variáveis na marcenaria dele. Então, esse preço vai variar do marceneiro 1 para o marceneiro 2. Aquele marceneiro que não tem uma firma aberta, mas que sabe trabalhar, que faça o seu serviço direito, ele pode ter um preço melhor do que o da marcenaria, que tem toda uma estrutura maior, que tem uma seccionadora, máquinas maiores, onde ele tem uma conta de luz muito maior que você. Então, isso vai diferenciar o valor em algumas situações. É lógico que o pequeno marceneiro, ele pode chegar lá e cobrar a média que cobram os grandes também. Ele pode cobrar? Pode. Ele pode pegar serviço, como o outro também pode. Mas existe uma chance, porque ele tem um custo menor, dele pode ser que ele cobre menos, tá? Nada que eu estou falando aqui é regra, só estou dando uma em geral. Pode ser que ele cobre menos por não ter toda a estrutura que o grande tem. Não estou dizendo que está errado o pequeno, não estou dizendo que está errado o grande, tá? Não me entendam mal, amigos. Então, esse é um dos métodos. O outro método é o método por metro quadrado, né? Vou citar, por exemplo, esse móvel aqui. Eu tenho 80 centímetros por 60 centímetros. Então, você vai multiplicar 80 por 60, tá? Vai dar aqui, vou fazer aqui de cabeça aqui, 6 vezes 8, 48. Vai dar
48 centímetros quadrados, tá? Que é 80 vezes 60. Então você vai calcular, o metro aqui é tanto. Você vai pegar o tanto e vai calcular esses 48 centímetros vezes o tanto que é o metro na sua região, ou que você acha que é bom para você. Tá? Esse método tem variáveis, o preço do metro cobrado tem variáveis. Ele varia de acordo com o material a ser utilizado, né? Porque se isso aqui é uma caixa de vai gastar meio metro de branco, é um valor. Se esse móvel é todo emadeirado, ele é outro valor. Se ele é um tamponado, vai ter 2 camadas, ele é outro valor. Isso você vai ter que decidir ou ver quanto é cobrado na sua região para você decidir como você vai fazer esse móvel, tá? Um dos métodos é esse. É um método rápido, tá? A partir do momento que você sabe quanto é o metro, você decidiu quanto é o metro, que você não vai ter prejuízo com isso e é um valor normalmente cobrado na região, é um cálculo mais rápido do que o cálculo de material, tá? Você, para fazer um orçamento por metro de um móvel desse, você pode dar o preço sem ter que ter feito nada disso aqui. Tudo isso aqui não é necessário. E você vai achar o preço por metro. Depois sim, você terá que fazer tudo isso, mas o preço, você consegue o preço pela metragem, baseado no preço do metro e o metro de material. Outra situação existe um terceiro tipo de orçamento, que é o seguinte, ele pega um pouco daquele que eu falei com vocês, da metragem, né, do cálculo de material, mais as despesas fixas. Algumas pessoas trabalham assim, se eu vou gastar aqui R$500 de material, eu vou botar aqui R$500 de material. Aí eu vou levar 3 dias para fabricar esse móvel. Um dia na minha marcenaria, para ela estar simplesmente aberta, eu tenho um funcionário que me custa R$100 por dia, eu tenho luz, eu tenho telefone, eu tenho imposto de renda, eu tenho contador. Vamos supor, tá? Estamos trabalhando com suposições. Então ele gastou 500 de material, ele vai levar 3 dias e cada dia da marcenaria dele aberta custa R$200, um exemplo. Ainda estamos falando de custos. Então ele vai pegar aqui 500 com 3 dias, 600, ele teve 1.100 aqui de custo. E aí vai colocar a margem dele em cima. Entendeu? Então são basicamente esses os 3 tipos de orçamento que eu conheço, né? Que são os existentes, que eu já ouvi falar. Um dos mais complexos de fazer, vamos falar assim, de se chegar a um determinado valor, eu creio que seja esse último que eu falei. Minha marcenaria custa tanto por dia para ficar aberta e tal, eu vou levar 4 dias. Às vezes você é um marceneiro que tem ali um marceneiro que trabalha para você e você faz, sei lá, 10 móveis desses todo mês, por exemplo, nichos desses. Então você já sabe, um nicho desse para mim é 2 dias. Fica fácil para você calcular. Agora, se você é um marceneiro menor, por exemplo, que vai fazer um móvel desse sozinho, sem ajudante, sem nada, e você não sabe exatamente quanto tempo leva para você fazer um móvelzinho, né? Para você cortar e tudo, fica complicado você trabalhar nesse último tipo de orçamento que eu falei, que é o orçamento baseado em quanto custa a sua marcenaria aberta, tá? Então é isso aí. Mas os mais comuns são trabalhar baseado no valor do material, mais uma porcentagem, ou trabalhar no valor da metragem, tá? Muita gente acha que o da metragem dá errado, não gosta. Muita gente acha que é muito trabalhoso esse, não discordo, realmente é muito trabalhoso. Então material, vai ter material, vai estar material mais tantos por cento, material mais 25%, material mais 50%, isso aí varia de
cada um, varia de região, de tudo. Então é isso aí. Espero que tenha dado para ajudar a quem iniciou, a quem está iniciando, aos mais novos, para ter uma ideia. Muita gente, eu vejo muitas perguntas nos grupos. Como cobrar por isso? Você que está querendo saber como cobrar, vendo o vídeo, você vai ter uma ideia e ver o que é melhor para você. Ou eu vou cobrar tantos por cento sobre o material, vai ser bom para mim? Você tem que decidir isso. Ou na sua região, na minha região, um metro quadrado custa R$200, R$300. Você faz um teste, pega, faz o cálculo e vê se aquilo está te dando lucro. Uma das maneiras de descobrirmos se isso está dando lucro é assim, ó. Eu tenho esse móvel aqui, tá? Esse móvel aqui eu fiz todos os cálculos, então eu posso usar nele, já do jeito que está aqui, tanto o método 1, que é, eu já achei todo o material necessário, posso botar uma porcentagem em cima e ver quanto eu vou cobrar ao cliente aqui. Como também posso colocar a metragem e ver o valor que cobram aqui na minha região. E faço uma comparação de um com o outro. Vamos supor que aqui, usando o modo 1, que é o material, que eu gastei aqui R$500 de material e vamos supor que eu vou cobrar aqui R$800, tá? Uma porcentagem de 60%. Achei. Então, o seu móvel custa R$800. Exemplo 1. Aí você chega e calcula 80 vezes 60, 48 centímetros. Na minha região, um metro custa R$1.000. Um exemplo. Você vai chegar lá, você tem quase 50 centímetros. Então você vai ter 50 centímetros, que é a metade desse metro de 1.000. Você vai ter 500. Então você teve 600 aqui e 500 aqui. É um exemplo. Você vai ver se está mais ou menos o valor, o custo, um dentro do outro, né? Você vê e vai fazer os ajustes necessários, né? Porque que você coloca o valor sobre madeira e tal, mas por exemplo, às vezes é uma cômoda tem 8, às vezes 8 gavetas, às vezes 4 gavetas, esse móvel tem uma gaveta. Quanto mais gavetas tiver no móvel, mais caro é o valor, mais trabalhoso é o valor. Porque não parece, mas uma gavetinha dessa, ela vai levar 5 pedaços, 6 pedaços de madeira. São 4, mais o fundo, no caso aqui em MDF de 6, mais a frente externa. Então cada gavetinha são 6 pedaços de madeira a mais. Se você pega 4 gavetas, vão ser 24 pedaços de madeira a serem cortados, a serem trabalhados. Então o móvel, quando inclui muita gaveta, ele acaba sendo mais trabalhoso. Tudo isso, você marceneiro, você robista, quem está pretendendo fazer uns móveis para fora, entrar nesse ramo, tem que ter uma ideia, tá? Tem que saber, senão você vai perder dinheiro lá na frente. E aos poucos, vai tomando as pancadas da vida e você vai aprendendo. É isso aí. Qualquer dúvida, é um assunto bem controverso, tá? Orçamento. Já me pediram um vídeo, eu demorei bastante para fazer e resolvi fazer esse hoje. Qualquer dúvida pode perguntar, se quiserem sugestões de vídeo aí. Eu sei que eu até poderia ter escrito aqui, né, modo 1 de orçamento, modo 2, modo 3, mas eu quis aproveitar tudo aqui para vocês poderem diferenciar o trabalho que dá fazer um orçamento sobre o material e você já poder dar o preço simplesmente fazendo uma conta do comprimento vezes a altura. Entendeu? De um móvel que não tem muitas gavetas, nem muita dificuldade. A dificuldade em fazer o móvel, e tudo isso conta também. Outra coisa, já vi esquecendo, orçamento, você tem que levar em conta a entrega do móvel. Se você vai precisar de um ajudante a mais, se você vai precisar pagar alguém para te ajudar a instalar, como uma cozinha. Se o móvel fica em outro município, você tem que botar os custos de transporte, de alimentação, se você for ter, combustível que está muito caro. Então não é só o material. As pessoas, eu sei que no meu canal eu também tenho inscritos que são pessoas normais para ver os serviços,
possíveis clientes, né? Então é bom para eles terem uma ideia também, que nem tudo se resume só ao material. Estou aqui há um bom tempo falando sobre material, mas na entrega de um município onde eu estou para outro, se eu precisar fretar um caminhão para carregar 2 guarda-roupas, porque eu não tenho um carro suficiente para isso, tem que ser levado aquele custo. Estou falando de mim, se eu tiver que ter esse custo de uma cidade para outra, eu não cobro, lógico, tá? Isso é lógico para mim. Não cobro lucro sobre o valor do caminhão, sobre o valor do frete, porque vai onerar mais o cliente e não tem necessidade. Eu não estou trabalhando, eu não trabalhei no frete, tá? É simplesmente como se fosse minha gasolina, é um transporte, é só o custo seco. Mas você vai fazer os cálculos aqui, você vai somar nisso aqui o valor que o cara te cobrou por frete. Se for R$300, você vai no final, você vai cobrar, tá? Vai ter serviço que não vai valer a pena o cliente fazer com você e vai valer mais a pena ele procurar alguém próximo a ele. Mas às vezes ele confia em você, gosta da qualidade do seu trabalho e vai até querer fazer com você assim mesmo. Isso depende muito, tá? Mas é para vocês entenderem o quanto o trabalho está envolvido em um pequeno móvel, tá? Esse aqui é um nichozinho de 80 por 60 por 50 de profundidade, tá? Então tem os custos com transporte. Se você precisar de um ajudante para te ajudar a montar uma cozinha, você vai ter que pagar a diária de um ajudante. Se fizer em um dia, se fizer 2, você vai ter que pagar 2 diárias. Se você for um cara que trabalha sozinho. Se você já tem uma marcenaria grande, já tem 3, 4 funcionários, você vai cobrar a diária do dia da sua marcenaria. Então é isso aí. Espero que tenha ajudado alguém, pelo menos a abrir a mente um pouco, aprender mais um pouco. Eu tenho feito vários vídeos aí focados em quem está começando, em quem está entrando no ramo, em quem quer conhecer o ramo, tá? E eu espero que isso ajude. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Abraço.